incluem essas perdas insensíveis no balanço, não são todos. Inclusive, no intraoperatório, existe uma quantidade muito grande de perdas insensíveis pelo paciente, mas também não é registrado em todo lugar, ok? Aqui foi só um exemplo que eu citei para vocês. Então, vocês precisam entender alguns conceitos, tá? Então, o que é positivar ou negativar o balanço hídrico? É quando a gente tem uma proposta mais liberal ou mais restrita para o nosso paciente. Então, observamos o balanço, né? Então, a gente está vendo aqui que no balanço acumulado, por exemplo, sei lá, o paciente está com 2 litros positivo. Esse é o balanço acumulado do meu paciente, né? Está desconfortável, não está evoluindo muito bem, o raio-x está bastante congesto. O que a gente faz? A gente busca negativar o balanço. Então, a gente vai promover estratégias para que o nosso paciente evolua com um balanço hídrico mais negativo. Que estratégias podem ser essas? Restrição volêmica, restrição na oferta de volumes via oral. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma situação mais liberal de poder beber mais água e tal, então a gente restringe isso. Às vezes o paciente, por exemplo, falando dos pacientes que estão em ventilação mecânica, estão recebendo água via enteral, então é desligada a água via enteral. Os antibióticos, eles são feitos numa diluição mais restrita, as drogas vasoativas são mais concentradas, entre outras estratégias, incluindo aí também o uso de diuréticos, claro, né? Principalmente quando a gente fala nos primeiros dias, né, no paciente mais agudo, a gente pensa bastante aí também no uso do diurético, certo? E positivar a balança é quando a gente vê que aquele paciente está mais hipovolêmico, está tendo repercussões ruins acerca da hipovolemia, está desidratado, enfim. Então, a gente tem uma estratégia mais liberal e busca positivar mais o balanço hídrico do nosso paciente, certo? Outro ponto importante que vocês precisam saber é o balanço sanguíneo. Por quê? Porque nem sempre o balanço hídrico está ali junto com o balanço sanguíneo. Aqui nesse balanço que eu trouxe para vocês como exemplo, o balanço hídrico é separado do sanguíneo. Então, quando eu for fechar o meu balanço, eu vou computar todos os líquidos que ele ganhou, todos os líquidos, toda a urina e, enfim, débito de sonda que ele teve, vou subtrair e eu vou ter o meu balanço hídrico. Depois eu vou somar tudo que ele ganhou de sangue, concentrado de hemácias, enfim, plasma fresco congelado, qualquer hemocomponente, enfim, e o débito dos drenos, o sangue que eu usei para coletar, e aí eu subtraio esses dois valores e tenho o balanço sanguíneo. Ok, pessoal? Isso em alguns serviços. Em outros serviços, você vai ter o balanço hídrico junto com o balanço sanguíneo, que eu acho até mais legal, porque a gente tem um valor já final desses dois balanços, porque principalmente para quem não conhece o balanço do paciente, a pessoa pode acabar se confundindo. Às vezes o paciente está, sei lá, 500 ml positivo, mas ele teve 1 litro de perda, e aí o balanço sanguíneo está separado. E aí eu tenho um balanço sanguíneo de menos 1.000 e um balanço hídrico de mais 500, mas esse paciente, na verdade, está com um balanço menos 500, né? O balanço geral dele está menos 500 ml. Então, fiquem atentos, tá? No serviço em que o balanço hídrico é separado do balanço sanguíneo, ok? Outro ponto importante para a gente avaliar, então, é o débito urinário, ok? Dentro do ambiente de terapia intensiva, é inadmissível que a gente deixe para considerar a diurese do paciente só depois das 24 horas. A terapia intensiva é um ambiente que requer avaliação contínua, então a gente precisa avaliar esse paciente continuamente, e com a diurese não vai ser diferente. Então, o paciente é admitido, a partir desse momento a gente tem que ter vigilância contínua do débito urinário dele, certo? A gente vai pensar em uma diurese, Joandra, tá, mas e aí, quanto que o paciente tem que urinar? Pelo menos 0,5 ml, ok? Isso é o mínimo que a gente espera para os nossos pacientes de forma geral, tá, gente? É claro que a gente vai individualizar e prestar atenção em outros contextos, tá? Mas o que a gente espera para o nosso paciente é uma média de 0,5 ml por hora. O paciente que tem um volume menor que 0,5 ml por hora em 2 horas, ele já é considerado um paciente anúrico, tá? Ele já é um paciente que precisa de alguma intervenção, de alguma, né? A gente precisa observar o que está acontecendo com o paciente nesse sentido, certo? Então, vigilância contínua do débito urinário é fundamental, inclusive para a gente ter medida precoce do que resolver para ele, né? Ou a gente vai precisar de diurético, a gente vai precisar, ou às vezes é uma sonda que está obstruída.
O pessoal da enfermagem, por exemplo, que estiver aí assistindo, vai lembrar aí da famosa sonda clampeada, né? Coleta uma urocultura, e aí o paciente fica 4 horas sem urinar, 5 horas sem urinar, quando vai ver, era a sonda que estava clampeada. Então, são situações corriqueiras da UTI, que a depender de quem esteja avaliando, de quem esteja acompanhando o paciente, pode ter prejuízo nessa avaliação, então precisamos ficar atentos aos dispositivos do paciente, certo? E aí embaixo tem justamente essa questão, né? O uso dos dispositivos. Então, tanto a sonda vesical de demora, ou a cistostomia, por exemplo, ou a sonda nasogástrica, são dispositivos que a gente tem que estar atentos, tá? Para registrar o débito adequadamente. E em relação aos pacientes que já estão recebendo dieta enteral, lembrar de incluir o volume dessa dieta enteral no balanço hídrico, que também é contabilizado, certo? E quando o paciente não está em uso de sonda vesical de demora, ter atenção aí de também não levar ao pé da letra essa diurese a cada 2 horas, porque é claro que o paciente vai espaçar um pouco mais o tempo de urinar, né? Óbvio. Mas, desde que a nossa média esteja dentro desse valor, ok? Então, fiquem atentos, avaliem o seu paciente de forma contínua e observem bem os dispositivos que ele está utilizando, ok? Outra coisa importante da gente observar quando a gente está analisando o balanço hídrico do nosso paciente é entender a terapia medicamentosa que ele está recebendo, ou não está recebendo, e aí a gente fazendo essa avaliação, pode ser que seja indicado, por exemplo, o uso de um diurético para ele. Ok? Então, avaliando o balanço hídrico, a gente tem que avaliar também o que é que ele está recebendo. Poxa, o meu paciente está urinando muito pouco, ele urinou 100 ml nas 6 horas, e eu gostaria de otimizar diurético para ele. Ok, mas preste atenção na prescrição, às vezes esse paciente já está recebendo 2 ampolas de furosemida a cada 6 horas. Então, é mais um ponto para a gente observar e buscar outras soluções. Inclusive, é bem comum no ambiente de terapia intensiva o uso da furosemida em bomba de fusão contínua, né? Então, pode ser necessário também. Então, a gente precisa também ficar atento ao balanço hídrico e observar o que ele está recebendo em terapia medicamentosa também, que possa estar relacionada com isso, certo? E, claro, atenção para pacientes dialíticos, e eu falo aqui no sentido de registro de balanço hídrico, porque você não vai ter diurese. Ou, em alguns casos, vai ter diurese, certo? Mas, me referindo aos pacientes anúricos, o registro da hemodiálise precisa ser descontado no balanço hídrico, ok? Então, se porventura você esquece de registrar as perdas do paciente na hemodiálise, você tem impacto direto no balanço hídrico, ele vai ficar bem mais positivo, ok? Então, são esses os pontos que a gente precisa prestar mais atenção no balanço hídrico e, claro, ficar atento no registro também. E aí, simples e fácil, depois da gente ver toda essa parte de fisiologia e de registrar o balanço hídrico e de entender como que esses processos que o nosso paciente enfrenta interferem na permeabilidade vascular, a gente consegue entender quais as consequências do balanço hídrico positivo na ventilação mecânica, né? Então, o próprio contexto clínico já vai interferir para ele ter aí um derrame pleural, etc. Mas, se a gente leva ele a uma sobrecarga volêmica, nesse contexto de aumento de permeabilidade vascular, a gente tem diversas consequências. Então, tem o derrame pleural, que é essa arruma de água, né, ali entre a pleura visceral e parietal. Então, vai prejudicar a mecânica pulmonar, vai prejudicar aí a ventilação mecânica também, vai deixar o nosso paciente mais desconfortável, ok? A gente tem a congestão, então lembrar que a própria ventilação mecânica, ela vai contribuir para a ocorrência de edema ali, né? E aí os capilares pulmonares vão sofrer consequência disso, e se o nosso paciente estiver mais hipovolêmico, ele vai ficar mais congesto, então a gente vai ter um aumento aí da presença de líquido no pulmão mesmo, né? E daí isso piora a troca gasosa, né? Piora a relação PO2 e FiO2, e inclusive atrapalha a ação do surfactante, né? Então, a própria congestão, ela contribui também para a ocorrência da telectasia. E aí vai precisar recrutar o seu paciente, vai ser mais difícil recrutar por conta dessa congestão, né? A complacência fica prejudicada aí também. Então, precisamos ficar atentos em todo esse sentido, né? E aí, o edema agudo tipo de pulmão, né? Que é uma fase mais complicada dessa congestão, é realmente quando esse paciente está no contexto bem pior, com prejuízo bem maior da relação PO2 e FiO2, é um paciente que acaba evoluindo com essa relação menor que 300, eu não sei se já foi abordada essa parte
índice de oxigenação, mas eu acredito que sim. Então, relação PO2-FO2 acaba caindo também, e aí o paciente acaba precisando ficar mais tempo na ventilação mecânica para a gente conseguir recuperar essa relação PO2-FO2. É claro que a equipe vai lutar e vai fazer de tudo para ajustar a ventilação para isso, mas a gente tem que entender que se o paciente está hipervolêmico, se o paciente está congesto, vai atrapalhar muito. Então, a gente tem que resolver isso também. Não adianta resolver só a ventilação, acertar o CO2, calcular o CO2 ideal, deixar tudo redondinho, pH bonitinho, porque daqui a pouco ele descompensa de novo, certo? Então, esses contextos acabam contribuindo aí para o maior tempo de ventilação mecânica e, claro, maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, além de todos os cuidados, gente, um beijo, pessoal do Instagram.